Eu quero cumprimentar a todos na gloriosa paz do Senhor, dizer que estamos falando a partir de Maputo, né? Moçambique. E agora nós vamos falar um pouco sobre oração. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira e eu creio que essas palavras haverão de transbordar o seu coração de alegria, de vitória, e o Espírito Santo haverá de trazer a lume, a luz, a claridade daquilo que ele quer revelar à sua vida a partir desse tema. Dizendo que na batalha espiritual, a chave é a oração. E trazendo algumas considerações para essa abordagem, né? O tema é batalha espiritual, porém a abordagem agora é sobre oração. Nós podemos ler a partir da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, que está escrito o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Perceba que nós estamos envolvidos em luta, estamos envolvidos em batalha. Quer você queira, quer você não queira, quer você goste, quer você não goste, quer você entenda, quer você não entenda, quer você aceite, quer você não aceite, quer você prefira dessa maneira ou não, goste assim ou não goste, eu e você estamos em batalha. E nessa guerra não há posição em cima do muro. Entenda que a guerra nos obriga a escolher um lado. E você deve escolher o lado. Se você resolve ser uma pessoa conformada, se você resolve ser uma pessoa indiferente, se você resolve ser uma pessoa que ignora o fato, não dá atenção devida que o assunto requer, então você já está do lado do inimigo. Mas se você toma uma posição, procura conhecimento, se levanta e fala, não, eu sou mais do que vencedor em todos os assuntos que eu estiver envolvidos, aí realmente você começa a se preparar para essa vitória. E qual é a maneira de entrar nessa luta? Aí na carta aos Efésios mesmo responde. No próprio capítulo 6, versículo 18, que está escrito: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não há outra maneira de entrar na luta, não há outra maneira de guerrear, não há outra maneira de ter vitória senão através dessa condição, com toda oração e súplica, orando em todo tempo em espírito. Amados, preste atenção. O que o diabo mais teme não é gritos, não é reuniões prolongadas, não são shows, as pirotecnias que nós percebemos. Não é nada disso. Você pode gritar, pode sapatear, pode bater o pé, pode fazer o que quiser. O que o diabo mais teme é a oração de ungido de Deus. Aquele homem ou aquela mulher que conhece com profundidade a palavra de Deus e assim tem intimidade com Deus. Ah, esse aí ou essa, o diabo teme e treme.
O homem ou a mulher, para lutar espiritualmente, tem de ser, antes de mais nada, homem e mulher de oração. Se você não gosta de orar, se você não gosta de estar na presença de Deus permanentemente, se você é daqueles crentes que sai e entra na presença de Deus, e quando você vai entrar, aí você fala, Senhor, agora eu entro na tua presença. Se você entra foi porque você saiu, querido ou querida. Mas se você tem intimidade com Deus e a sua vida é o altar do Espírito Santo de Deus, então você realmente está com toda a condição de lutar espiritualmente. Sabemos que a vida de Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo maior, o nosso mestre? Sim. Mateus capítulo 4, versículo 1, está escrito o seguinte: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja, o próprio Jesus tentado pelo diabo. Então você acha que eu e você não seremos tentados? Estamos livres dos ardis de Satanás, das estratégias do diabo, você acha? Jesus, após ter sido batizado e cheio do Espírito Santo, ele então ousou a enfrentar Satanás. Jesus sabe quem ele é. O Espírito Santo, amados, é espírito de oração. Sim. Está registrado isso na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, o que está escrito. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então veja, nós somos fracos, sem Deus, sem o Espírito Santo. Mas na nossa fraqueza, o Espírito Santo nos fortalece. E nesta fraqueza, nós não sabemos orar convenientemente. Não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito, ele intercede por mim e intercede por você diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo é espírito de oração. O próprio Jesus, ele começava o dia com oração. Temos uma indicação na biografia de Marcos, no capítulo 1, versículo 35, que diz: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Alta madrugada. Começava a orar. Jesus, também temos uma indicação da sua oração na noite de vigília para escolher os 12 apóstolos. Está escrito isso em Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Olha, passou a noite orando a Deus. Para quê? Para escolher os 12 apóstolos. Temos ainda outros momentos de oração. Marcos capítulo 6, versículo 46 está registrado: e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 18. Estando ele orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Veja, Jesus estava orando em particular. Lucas capítulo 9, versículo 28.
cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Aqui é um segredo, né, muito peculiar. Oração em concordância não é com qualquer pessoa que você faz, não, ou deva fazer. Oração em concordância, você precisa ser muito seletivo. Aqui, entre os 12, Jesus escolheu quem? Pedro, João e Tiago. Então, entre o seu elo de relacionamento, veja quais são as pessoas espirituais que têm condição de entrar no mesmo nível de batalha que você, e você chame essas pessoas. Porque se você chamar pessoas pecadoras, pessoas irreverentes, pessoas inconsequentes, pessoas que não tomam posição, pessoas carnais, você terá grande problema. Porque você vai alinhar a sua oração juntamente com a oração dessa pessoa que você está chamando. É concordância, é alinhamento. Dois ali se tornam um em oração para colocar uma petição diante do Senhor. Como é que você vai entrar em unidade com alguém que não ande na mesma dimensão espiritual que você? Ou de você para cima, né? Não pode ser de você para baixo. Oração em concordância. Oração estratégica. Lucas capítulo 11, versículo 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Olha. Pedindo instrução para orar. Devemos fazer isso. Glórias ao nome do Senhor.